Tesouro IPCA 2040, oportunidade histórica para ganhar dinheiro com a queda da Selic. Hoje é o tema desse nosso vídeo. E eu sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Tá chegando aqui de paraquedas? É aquela hora maravilhosa de se inscrever no canal. E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado de todo novo conteúdo. Após o vídeo, me deixa também o seu joinha para saber que está agregando valor para você. Bom, o Tesouro IPCA foi para as manchetes dos jornais. Por quê? Porque historicamente ele pode sim, com a queda da Selic, que a gente vê uma previsão no futuro de ser possível para a marcação a mercado. A marcação a mercado, ela é uma estratégia. Você não é obrigado a fazer, mas se você fizer, você tem que se orientar. E para isso nós vamos falar hoje de como aplicar na sua carteira ou como comprar esse título para esse futuro, Então, a estratégia da marcação, o que ela é? Muita gente se pergunta, principalmente quando está iniciando no mundo dos investimentos. Então, a grosso modo, a gente pode comprar um preço, o título com um preço baixo e vender por um preço alto. E ver, que isso se dá sempre nos títulos de forma cíclica. O que significa, Rosana? Significa que a cada momento se abre janelas de oportunidade como essa que foi vislumbrada no 2040. São janelas de oportunidade, como aconteceu em 2015, como aconteceu em 2008 e que nesse momento está acontecendo de novo nesse IPCA 2040. Então, para você entender, a gente vai pensar assim, como que eu faço então? Então, entender primeiro como o título funciona. Isso é o principal. Se você não entender isso, é muito fácil de você perder dinheiro. Segundo, como toda estratégia, nós precisamos traçar cenários, porque o que nós vamos ver aqui, a marcação, ela não é uma coisa segura. Ela é segura quando você tem todo o conhecimento, mas ela não é certa. A gente não tem dia, data e hora em que isso vai se dar no título. Nós só sabemos que a estratégia da marcação, ela funciona e ela é cíclica. De tempos em tempos aparece oportunidades para você se posicionar e comprar o título, e vender e ter lucro antecipado. Pronto. Agora, para isso, você tem que entender que é bom ter um plano A e um plano B, para que, caso essa marcação não tenha aquele lucro almejado, você também tenha o plano B e não saia no prejuízo. Então, isso é muito importante. Trouxe aqui para vocês o IPCA mais 2040. Lembra que a gente falou que há momentos, há janelas de oportunidade? Nesse de 2040, eu marquei, peguei esse gráfico, ele está dentro do site do Tesouro, ou seja, é o lugar oficial onde você consulta os dados do Tesouro. Então, lá eu peguei o gráfico atual. Então, veja bem, nessa fase aqui de 7,43% foi um pico. Esse título, ele começou neste ano, e aqui está marcando dia 3/2 de 2025. Então, ele chegou na máxima dele, que foi de 7,43. Quando ele foi emitido, ele estava no 7,50. Depois, em outro momento, ele teve uma outra janela de oportunidade, batendo aqui a máxima de 7,51, veja só. Depois teve outra queda, teve um outro momento de elevação, mas você vê que é bem menor. E no dia 27 de março, ele chegou em 7,43, menos do que 7,51, mas não deixa de ser uma elevação. Isso são ciclos, Quer dizer, de momentos em momentos, aquele título, ele vai ter momentos de alta e em outros momentos ele vai estar aqui, em baixa. Aqui em baixa. E nesse dia que a gente fez, o print da tela, ele estava em queda.
Então, o que que significa isso? Significa que quando você comprar o título para marcação, você tem que comprar no melhor momento de alta. E como é que eu faço isso, Rosana? Da mesma forma que eu estou mostrando aqui para você. Você entra no site do Tesouro, vai em preços e taxas, você pega o histórico e seleciona o título para marcação a mercado que você gostaria de comprar. E vê se aquele momento é o melhor momento para comprar ele, quando as taxas estão em alta. Porque uma das coisas que os nossos alunos do ATD entendem é que quando o preço, quando a taxa está em alta, o preço está em baixa. Então, é inversamente proporcional essa conta. Rosana, é verdade? É verdade. Então, aqui nessa tabela, nós temos preço de um lado e taxa do outro. Se nós tivéssemos pego a de preço, nesse dia de 7,51, você ia ver que o valor do título era menor do que o de 7,43 e o de 7,45. Quanto mais alta a taxa, menor é o preço. Bom, isso é a primeira coisa que você tem que entender. Por quê? Porque ao longo da vida dele, ou seja, né, até o vencimento, que é lá em 2040, esse título vai continuar tendo momentos de alta e momentos de baixa, como está nesse gráfico. Se você entende que hoje você comprou o título, vamos supor, quem comprou o título em 7,43 poderia imaginar que ele estava no maior momento de alta, naquele momento. Como ele não sabe lá do futuro, quando esse título começou a elevar e passou o 7,51, quem comprou a 7,43 está com o título negativo. E no momento que a pessoa não tem conhecimento, o que ela vai pensar de fazer? Ah, vou vender e vou comprar de novo para pegar em 7,51, que a taxa é maior. E aí é o momento que ela perde dinheiro, e perde dinheiro dobrado. Por quê, Rosana? Porque ela pegou numa taxa, na hora que ela vende, tem o desconto do IR. Esse é uma perda. A segunda perda, o título ficou negativo, então ela consolidou a perda. Quando você entra no site e o título está negativo, mas você não faz uma venda, você não consolida aquela perda. Se você carregar ele até o vencimento, ou até no momento que a marcação a mercado for positiva para você, você vai ter lucro. Entende a diferença? Então, você não pode consolidar a perda que você está vendo ali na tela. Então, isso é a grande diferença. Bom, sendo assim, a marcação a mercado, o que é importante você entender, como os nossos alunos do Aprenda Tesouro Direto entenderam? Que existem janelas, momentos que é cíclico. O que aconteceu vai continuar acontecendo. E a forma que você vai alocar, a forma que você vai colocar o dinheiro para marcação a mercado, você tem que entender, diversificação é a melhor proteção em qualquer momento. Então, na hora de você se expor para marcação a mercado, isso é uma coisa interessante. Tem gente que só fala do positivo, não fala do negativo. Aqui a gente fala dos dois. A gente quer que você tenha ciência para fazer a marcação a mercado e se dar bem. Porque do mesmo jeito que aquele seu título pode te dar 40, 20, 30% de lucro em apenas alguns dias, em meses ou ano, ele também pode te dar um prejuízo igual ou até maior. Veja bem, igual ou maior. O que isso significa para você? Você tem fôlego, você tem coragem de investir num título que fique tão negativo que você veja lá na telinha do seu celular ou do seu notebook que o seu título está com 50% de prejuízo? Essa pergunta e essa resposta é só você que pode me dizer aqui nos comentários. Rosana, eu aguento, eu fico tranquilo. Ou não, eu não aguento. Se você é daqueles que não aguenta ver o seu dinheiro negativo, mas sem consolidar a perda, então não entre na marcação a mercado. Então, isso é uma estratégia com inteligência. Diferentes títulos de curto e também de longo prazo. Por quê? Porque
Os títulos, apesar de serem cíclicos e a economia influenciar tanto na subida quanto nas quedas do título, existem formas diferentes de eles atuarem, por motivos até que a gente não entende muito que o próprio site do Tesouro traz para nós. Por exemplo, quanto mais longo for um título, existe mais risco. Sendo assim, ele teria que te pagar mais. Só que em algumas vezes, por necessidades do governo, o próprio site do Tesouro nos dá maiores pagamentos em títulos mais curtos. Não faz sentido, porque ele está mais próximo de você, né, do momento presente. Então, tem assim, se você for entrar para fazer marcação a mercado, tenha títulos curtos, de 3 a 5 anos, mas também tenha um ou outro como 2040, que é o que mostra nesse momento para a gente. E, por fim, não compre e esqueça o seu título. Você tem que monitorar o seu título. O que é isso? Você não sabe quando a marcação vai se dar, quando que ele vai ficar positivo. Então, quando você percebe, você vê, você lê, né? Entre de semana em semana no site, veja assim, por onde que as taxas estão indo? Elas estão indo para cima, elas estão indo para baixo, em relação ao título que você tem na carteira. E aí você pode monitorar, entrar no seu login do site do Tesouro e ver como é que o seu título está. Ele está negativo, ele está positivo? Se ele está ficando positivo, você já fica mais alerta, vai vendo, né? Use a calculadora que o site deixa disponível para a gente, para ver qual será a projeção desse lucro para você. E aí sim, depois de analisar, você pode fazer a sua marcação a mercado. Mas, como eu disse anteriormente, você tem que ter o plano A e o plano B quando a gente fala de marcação a mercado. Por quê? Porque existe um momento que aquele título vai ter uma boa marcação a mercado de 30%, 50%, 20%. E você consolida e faz a marcação. Mas vamos supor que você planejou que aquela marcação tinha que ser no mínimo 30% e ela não se deu em nenhum momento. E aí, o que você faz? Você tem que ter o plano B. O plano B é levar aquele título até o vencimento. Ah, Rosana, vou ter que comprar 2040, esperar até 2040 para consolidar, né? Você vai ter lucro. A marcação a mercado é o que muita gente não entende. Ela é uma estratégia para você alavancar o seu patrimônio. Então, ela não é uma coisa que se dá em 1 mês ou 2 meses, pode ser em alguns dias, mas pode ser de 1 ano, 2 até 3 anos. Então, você tem que saber se posicionar com um recurso, um percentual da sua carteira e não com toda a sua carteira, não com todo o seu dinheiro. Por isso que a gente coloca aqui, marcação a mercado é possível, mas com estratégia e usando com inteligência. Valeu, até a próxima!